Eu vou falar para vocês sobre a psicologia da dor para não psicólogos, uma tarefa difícil, até 40 minutos a gente falar sobre um assunto tão extenso, mas a minha função aqui é mais despertar vocês para refletir sobre alguns aspectos relacionando a psicologia em relação às pessoas com dor, né, dores crônicas principalmente. Então, para me apresentar, eu sou psicólogo clínico, eu trabalho no Singular, no Centro de Controle da Dor, é um centro multidisciplinar de dor em Campinas, e no Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, o IPBE, de São Paulo. Sou mestre em psicobiologia pela Unifesp, coordeno o Programa Interdisciplinar de Reabilitação para pessoas com dores crônicas. A gente faz esse programa pela pós-graduação em dor do Albert Einstein. E sou secretário do Comitê de Dor e Movimento da SBED. Então, para começar, falando sobre psicologia e dor, me veio, quando eu estava preparando essa aula, me veio essa frase, né, do Evangelho segundo João, e é o começo do Evangelho de João. Essa aqui não é uma aula de religião, prometo que não vou catequizar ninguém, mas é interessante o Evangelho de João começar com essa frase, não é? Uma frase meio misteriosa, né? Como assim no princípio era o verbo? O que quer dizer essa frase, né? E aí, na verdade, a reflexão que a gente pode tirar dessa frase é que o ato de nomear algo faz com que aquele algo tenha uma existência diferente de quando não tem nome. Pensa como é importante para a gente, quando a gente conhece verdadeiramente algo, o processo da gente dar nome para as coisas. Então vejo minha filha de 2 anos agora, ela vai conhecendo as coisas e ao mesmo tempo nomeando, né? Então ela começa a falar uau, miau, né? Aquelas mamãe, papai, né? E aí vai ficando mais complexo, ela vai conhecendo mais sobre o mundo e vai nomeando mais o mundo, né? Então nomear é um processo muito importante. E agora pensa comigo, como é que a gente aprende a nomear as coisas? Então, provavelmente a gente olha, de repente, sei lá, uma caneta, né? E aí a criança olha para esse objeto e aprende que esse objeto tem o nome de caneta. E ela aprende que toda vez que esse objeto aparece, alguém chama isso de caneta. E ela vai aprendendo a nomear isso. Aí, de repente, ela vê isso aqui e fala, isso aqui é uma xícara. Aí ela vai descobrindo que existem vários tipos de xícara, mas esse objeto desse jeito aqui, estou me atrapalhando com a câmera. Esse objeto desse jeito aqui, né, se convencionou de chamar xícara. E a gente vai aprendendo a nomear essas coisas. A criança olha para a coisa, aprende o nome dela e, ao mesmo tempo, aprende as variações e as diferenças que existem entre os diferentes objetos e os nomes que eles recebem. Esse processo acaba virando tão automático para a gente que a gente nem pensa na importância que tem. E por que eu começo falando sobre isso? Pensa como a gente aprende a nomear a dor. Por quê? Para a gente aprender esse objeto aqui, ó, tá todo mundo olhando, todos os participantes do congresso nesse momento estão olhando para o mesmo objeto. Mesma coisa aqui. E a dor? Para onde a gente olha? Né? Como é que a gente aponta para a dor? Então, provavelmente, o processo de nomear a dor envolve a gente Imagina você criança, então. Você se machuca, aí você chora, e alguém, ou seu pai, ou sua mãe, ou professor, ou primo, ou tia, avó, quem seja que está perto de você, vê que você chorou depois de cair. E aí calculou que isso é dor. Percebe como isso é diferente de olhar para o objeto e apontar para o objeto e falar, esse objeto tem esse nome, né? Ou seja, o processo psicológico em relação à dor começa no ato de nomear a coisa. E para a dor, o nome que a gente dá é essencial. Então tem pacientes, por exemplo, que eles se machucam e de repente falam assim, isso aí nem doeu, não é nada.
Ele está sentindo uma certa dor, mas ele nem aprendeu a nomear aquilo que ele sente como dor. Eu tenho paciente que chega para você e fala, não, eu não sinto dor, eu sinto um desconforto. Porque o nome que ele aprendeu para aquilo que ele sente é diferente. Então o processo psicológico começa num aprendizado em relação a como a gente nomeia as coisas. E aqui um ponto importante. Esse aprendizado é muito diferente para cada pessoa, porque a gente não está olhando para o mesmo objeto. Então esse aprendizado vai variar muito. E a maneira como a gente aprende a nomear a dor e como a gente aprende o que a gente faz quando a gente está com dor vai influenciar, talvez, a nossa vida inteira. Então a relação da pessoa com dor vai ser totalmente influenciada pela maneira como aquela pessoa aprendeu o que é dor, o que se faz quando a gente está com dor, o que é tratamento de dor. E a gente vai aprendendo isso ao longo da nossa vida. Quando o paciente chega na sua frente, ele já traz várias vivências. E é importante a gente entender isso, que cada paciente vai vir com uma vivência completamente diferente. Então, uma busca no primeiro contato com o paciente é tentar entender qual é essa vivência que ele traz. Ao mesmo tempo, essa aqui é uma citação, no meu perfil do Instagram eu sempre trago, todo dia eu trago algum assunto relacionado à psicologia e saúde, né? Teve um dia que eu postei essa frase aqui, que é: a dor física não só resiste à linguagem, mas ela destrói a linguagem. E ela traz a imediata reversão ao estado anterior à linguagem, aos sons e choros que um ser humano faz antes da linguagem ser aprendida. Então pensa no seu desenvolvimento como pessoa. Você aprendeu a chorar e a fazer sons antes de falar, antes de entender as coisas. Então agora a gente está indo antes do nome até. E o que vem antes do nome é muito difícil da gente entender, da gente compreender. E dor tem a ver com isso. A dor remete a gente a um estado que a gente não consegue nem ter palavra para falar. Isso tem a ver com... Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de perguntar para um paciente assim: como é a sua dor? Descreve para mim como é a sua dor. E o paciente não saber descrever para você como é a dor, porque é difícil. E as palavras que geralmente a gente usa para descrever dor são geralmente analogias. A gente descreve dor quase que como uma poesia, né? A gente fala assim: a minha dor é queimação. Não está queimando, mas é como se fosse uma queimação. Olha essa que interessante: formigamento, né? Então dói de um jeito que parece que tem formigas andando, né? É uma analogia. É uma dor enfacada, é uma dor empontada, agulhada. Percebe como a gente usa da metáfora para falar sobre dor, porque não é fácil falar sobre dor. Então essa citação vem desse livro. A Elaine Scarry é uma crítica literária. E ela fez esse livro pensando nessa vivência do humano com dor e de como sentir dor tem tudo a ver com o processo que a gente chama de consciência. Não é à toa que às vezes a gente fala, né, me belisca para ver se eu tô vivo. Assim, quando a gente sente um certo tipo de dor, a gente sente que a gente tem uma experiência de vida, né? Ou pacientes que às vezes se cortam. Tem paciente que corta o braço e fala: eu me cortei porque eu queria me sentir vivo. Então o processo de sentir dor também tem a ver com esse processo que faz a gente estar consciente do que a gente vive. Comecei meio viagem a aula, né? Mas eu prometo que tem aspectos um pouco mais objetivos, tá? Eu já começo me assustando a galera, né? Falo de consciência, de estado anterior à linguagem, né? E aí eu tô falando de tudo isso porque um dos processos essenciais para a gente entender a dor é a gente entender a relação entre dor e emoção. Dor e emoção são indissociáveis, não dá para separar dor de emoção. Por quê? Dor é um alarme. Dor é um alarme que indica que o nosso corpo está em perigo. Agora pensa comigo. Imagina um alarme de uma casa que o ladrão começa a entrar na casa e a casa começa a disparar um alarme que é uma valsinha suave, baixinha. Ninguém vai entender que tem um ladrão
entrando ali. Então, alarmes precisam ser desagradáveis. É importante que o alarme seja desconfortável. O que é a qualidade desconfortável do alarme de dor? A emoção. Emoção negativa é um aspecto essencial para a dor, porque é justamente por a gente sentir algo desagradável quando a gente está com dor que faz a gente buscar ajuda, faz a gente buscar tratamento, faz a gente proteger o membro dolorido, faz a gente não bater de novo ou não queimar de novo. Imagina se você queimou com sol, né? Aí aquela dor vai fazer você proteger aquela área que está queimada, porque se você ficar batendo e queimando mais, vai te prejudicar muito. Neurofisiologicamente, aquela área do miolinho do cérebro ali, eu acho que dá para ver minha seta, né? Eu espero que dê. Tálamo, tálamo no entanto, vai, porque o tálamo distribui para várias áreas cerebrais, mas se a gente pegar aqui, ó, essa área aqui, amígdala, gânglio basal, ínsula e córtex cingulado anterior, essas áreas estão muito relacionadas a emoções, né? Que córtex pré-frontal está relacionado a pensamentos, cognição, planejamento, né? Mas essa área aqui está muito relacionada à emoção, e essa área aqui está mais relacionada à sensação, né? O córtex somatosensório, né? Então, quando a gente pega essa área da emoção aqui, essas áreas invariavelmente estão associadas com sentir dor. Então, toda vez que você sentir dor, essas áreas vão estar atuando em maior ou menor grau. E essas áreas vão ajudar a dar o colorido emocional da dor. Essas áreas vão ajudar aquela experiência a ser desagradável. E ser desagradável é o que faz a dor ter a função de alarme que ela tem. Então, eu estou falando da relação entre dor e emoção. Mas a gente pode pensar também que a emoção não é só uma característica essencial da dor, mas ela também está relacionada com certos processos que a gente chama de psicopatológicos, ou seja, tem horas que a emoção passa de um limiar e que aí já não é uma emoção considerada funcional, mas passa a ser disfuncional e passa a ser quase que a gente pode considerar como doença mental. Eu falo que doença é um critério muito difícil para a gente falar em termos de questões psicológicas, mas quando a gente fala de depressão e transtorno de ansiedade, a gente já está falando de algo que passou do limiar do que é funcional, né? Então, tem uma pesquisa na cidade de São Paulo, feita em 2017, com N de 5.000 pessoas, e eles identificaram que quase 50% das pessoas com transtorno de humor apresentam dor crônica, ou seja, quase metade das pessoas que têm transtorno de humor, e o mais comum, o transtorno de humor mais comum é a depressão. Quase metade tem dor crônica. Quase metade das pessoas, né, quase 45% das pessoas com algum transtorno de ansiedade tem dor crônica. Aqui eu estou falando de transtorno de ansiedade, eu não estou falando da nossa ansiedade natural, a minha ansiedade antes de gravar essa aula para vocês, de aprender a mexer num programa que eu nunca tinha mexido para gravar direitinho. Essa é a ansiedade do dia a dia. Isso pode virar um transtorno de ansiedade. Quase metade das pessoas com transtorno de ansiedade apresentam dor crônica. E aí a relação inversa também acontece. Ou seja, pessoas com depressão têm bastante dor crônica. Olha a comparação. Aliás, o contrário, né? Pessoas com dor crônica têm bastante depressão. Olha só. A incidência de depressão na população em geral é de 10 a 20%. A incidência de depressão em pacientes com dor é de 40%. Ou seja, pacientes com dor têm mais depressão do que pessoas que não têm dor, certo? E aí, a incidência da ansiedade na população em geral é de 17%. A incidência de ansiedade nos pacientes com dor é de 25% a 29%. De novo, espero não me confundir nessa hora de falar para vocês. Pacientes com dor apresentam mais ansiedade do que a população em geral. O que a gente está falando aqui, pegando esse slide passado e esse slide agora, é que
Se você tem dor crônica, você tem maior risco de ter ansiedade e depressão. Se você tem ansiedade ou depressão, você tem maior risco de desenvolver dor crônica. São fatores que estão correlacionados. Tem a ver com essa imagem aqui, né? O que vem primeiro? A depressão ou a dor? Se a gente pegar neurofisiologicamente, tem, por exemplo, 2 neurotransmissores muito envolvidos na modulação da dor, também estão envolvidos no humor, que são a serotonina e noradrenalina, estão envolvidos na depressão e na dor. A substância P tem atividade aumentada na dor e também na depressão. E os receptores opioides, principalmente os Mi, se você desativa eles, induz disforia, que é o humor mais deprimido. Então, os receptores opioides também estão envolvidos na depressão. E a gente sabe como eles estão envolvidos na dor, né? Então, tem uma... Eu peguei só 3 exemplos, mas tem uma infinidade de exemplos que mostram como dor e depressão estão muito relacionados. Agora, para falar sobre ansiedade e dor, isso aqui é fácil da gente entender, ó. Eu vou dizer para vocês que uma característica fundamental da ansiedade é a hipervigilância. Pensa bem, ansiedade tem a ver com a possibilidade de alguma coisa dar errada. Por exemplo, a gente está no meio do mato e alguém fala assim, eu acho que eu ouvi o barulho de uma cobra. Isso faz a gente ficar mais atento a qualquer possibilidade de existir uma cobra ali. Então a gente vai ficar atento aos sons, à cor da cobra, ao movimento, né? Qualquer animal que pareça estar rastejando. Então, se existe a possibilidade de ter uma cobra ali, apesar da gente não ver, a possibilidade de ter algo deixa a gente mais atento e mais pronto para fugir. Então, isso é hipervigilância, essa atenção. Agora, pensa comigo uma pessoa com dor. Ela vai ficar muito mais atenta a qualquer sinal de que a dor vai piorar, de que esse movimento vai doer, de que esse movimento não vai fazer bem para ela. Então, se a dor é um alarme, a hipervigilância é um alarme super calibrado nos menores detalhes para disparar em qualquer momento. Então, se a dor pode ser comparada com o alarme de uma casa, por exemplo, a hipervigilância faz esse alarme da casa disparar quando um gato sobe no telhado, quando um vento bate mais forte na casa. Então, hipervigilância faz com que o nosso alarme da dor, o nosso sistema responsável pela dor, fique muito mais sensível. Aí dá para entender a relação entre ansiedade e dor. Agora, a gente falou um pouco sobre emoção, mas é legal a gente falar sobre dor e pensamento também, que tem uma relação forte entre dor e pensamento. Só para dar um exemplo, eu adoro esse artigo aqui, esse estudo, eu geralmente coloco nas minhas aulas, porque é o seguinte, eles pegaram 2 grupos de pessoas e deram choques em diferentes níveis nessas pessoas, e essas pessoas tinham que dizer qual o nível de choque, acho que era de 0 a 7 que eles tinham que falar. Então você levava um choquinho no dedo e você falava, esse foi um choque de nível 1, choque de nível 2, choque de nível 3, de 0 a 7, né? Para um grupo de pessoas, eles só colocaram ali e falaram, você vai levar um choque de tanto tempo e você vai dizer qual é o nível de choque que você levou. Só que além desse teste, tem outros 3 testes. E esses testes vão sendo feitos aleatoriamente. O único que vai ser desagradável é esse. A gente não sabe qual vai ser a programação, mas vê aí. Se aparecer esse do choque, você fala. Os outros eram meio escolher cor, ver padrão de imagem. Era muito mais light. Esse era o mais hard. Para o segundo grupo, eles fizeram exatamente o mesmo teste, só que eles falaram para os caras assim, ó, tem 4 tipos diferentes de testes. Tem uma pessoa do outro lado da sala que vai escolher qual o tipo de teste que você vai passar. Se ele escolher o teste do choque, você vai levar choque. Se ele escolher o teste de identificar padrão, você vai identificar padrão, ou ver cor, ou que seja o que for o outro teste. E ele vai escolher a intensidade do choque que você vai levar. Ou seja, basicamente o que estava acontecendo ali é que um grupo achou que era aleatório, tomar choque ou não. O outro grupo achou que tinha uma pessoa do outro lado da sala escolhendo fazer você levar choque, escolhendo fazer você levar o choque da intensidade que a pessoa quer que você leve.
Ou seja, aqui é o grupo do choque intencional. E depois eles mediram a diferença da pontuação do choque que eles relataram, os dois grupos. É esse gráfico que vocês estão vendo aqui. Um detalhe importante: era exatamente a mesma programação dos testes e dos choques, né? Então os quatro testes tinham uma programação que era a mesma para todos os sujeitos, e a programação dos choques também era a mesma para todos os sujeitos. A única diferença é que um grupo achava que era intencional. O grupo que achou que era intencional, vocês veem esse padrão preto aqui? A linha preta. Ela não desce, né? Os sujeitos ficam dando nota alta para o choque, porque eles acham que tem uma pessoa do outro lado, escolhendo elas levarem choque. E o branco era o que achava que era um padrão aleatório, e vinha e foi descendo, ou seja, elas começaram a se habituar àquilo, né? Elas começaram a dar nota mais baixa, né? Em geral, em média, porque você vai levando um choquinho, vê que não tem nada, que não é perigoso, a nota vai descendo. Mas se acha que tem um sujeito fazendo você sofrer ali, né? Você vai dar nota mais alta. Ou seja, a maneira como você interpreta o que você sente é fundamental para a intensidade da dor que você sente. Para a intensidade, inclusive. Um padrão de pensamento que costuma influenciar muito na dor é a catastrofização, a polêmica catastrofização. É a famosa tempestade em copo d'água, né? Então, o que acontece na catastrofização é que o paciente começa a sentir dor, ele começa a falar... Ele começa a pensar, eu nunca mais vou ficar bom, eu nunca mais vou ser feliz, minha vida vai ser muito prejudicada por isso. Isso costuma estar associado a pior evolução no tratamento, maior intensidade da dor e mais incapacidade. Só que não caiam na armadilha de achar que o paciente catastrofizador vai mal no tratamento, porque é muito mais complexo do que isso. Então, eu vou te dizer que a primeira vez que eu tive dor lombar, eu catastrofizei um pouquinho, viu? Para não dizer muito. Porque é natural que a gente catastrofize um pouco e talvez seja até saudável, sabe? Quando você tem uma dor, em certa medida, é até saudável você pensar, putz, será que eu vou ficar mal? Será que eu não vou melhorar? Isso faz você buscar tratamento, faz você conversar com as pessoas, porque de repente pode ser que você tenha alguma coisa grave. Agora, depois de algum momento que você vê que está ganhando mais mobilidade, que a dor já não é mais tão intensa, você vai vendo que a coisa não é assim. E aí você vai descatastrofizando. Então o problema da catastrofização é ficar com essa ideia fixa de que sua vida vai virar a pior coisa do mundo por causa dessa dor. Entende? Então a gente tem que sempre pensar funcionalmente, ou seja, qual é a consequência daquele pensamento. Se eu penso, nunca vou melhorar dessa dor, então nem adianta buscar tratamento, não vou fazer mais nada, vou abandonar todos os meus planos, essa é uma catastrofização que prejudica muito o paciente. Bom, falando um pouquinho sobre dor e comportamento, né? Porque dor também é uma comunicação e quando a gente sente dor, a gente se comporta de diferentes maneiras. Então, tem o Fordyce, que foi o primeiro psicólogo que começou a estudar dor lá na década de 60, ou antes até da década de 60, mas o livro dele é do começo da década de 70, para falar a verdade. Mas ele já estava estudando isso há muito tempo. E ele falava, o que é comportamento de dor? É tudo que a gente faz quando a gente está com dor. Gemer, mancar, chorar, proteger o membro, verbalizar sofrimentos, tomar medicação, repousar, interromper atividades, brigar com os outros, porque a gente está irritado e começa a brigar. Ou seja, as pessoas se comportam de maneiras diferentes quando elas sentem dor. E o problema aqui desse comportamento de dor é que muitas vezes esse comportamento até é adaptativo na dor aguda, e aí na dor crônica deixa de ser. E aí vira um problema, porque como ele é mais ou menos adaptativo na dor aguda, a gente acha que vai funcionar na dor crônica, ficar repetindo aquele comportamento, achando que uma hora vai funcionar. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se aqui na aula eu começar a sentir uma dorzinha de cabeça, aí assim que eu desligar a gravação aqui, eu for tomar uma dipirona. Aí eu tomei a dipirona, melhorou minha dor. É um comportamento de dor, tomar remédio.
E um comportamento de dor para dor aguda, porque eu senti aquela dor de cabeça na hora, estava me prejudicando, eu tomei o remédio e melhorou. Comportamento de dor adaptativo. Foi bom, tomei remédio e melhorou. Ok. O problema é o paciente com dor crônica que está há 15 anos tomando o mesmo remédio, o remédio não tem efeito nenhum, ele continua tomando remédio esperando que uma hora vai fazer efeito. Porque teve uma vez que fez efeito, quando a dor era aguda e tal, né? Ou o clássico, quando você está com dor, você tem que repousar. Às vezes é isso mesmo, às vezes você está com muita dor e você dá uma repousada, isso dá uma aliviada, né? Você não fica tão estressado, é bom, você dá uma descansada, ok, sem problema. O problema é você usar esse comportamento de repousar com uma dor de 15 anos. Aí você fica 15 anos deitado, sem sair da cama, sua vida parada, a dor não melhora, e aí com 15 anos de cama, seus músculos vão ficando mais fracos, você vai ter muito mais chance de desenvolver outras dores, a coisa só vai piorando, né? Vira uma bola de neve. E aí, comportamento de dor tem tudo a ver com essa palavrinha que eu coloquei aqui, que é aprendizado. A gente vai aprendendo a se comportar em relação à dor. E todo aprendizado é muito influenciado pelas consequências desse aprendizado. Então eu tô aqui, um exemplo que eu tenho dado bastante nas minhas aulas. Eu tô aqui na quarentena, a gente tem lavado mais louça, né, na quarentena e tal, tem atuado mais em casa, que tem um lado bom, mas também tem certos desafios, né, e lavar louça eu confesso que não é das coisas que eu mais aprecio na vida. Então imagina que eu começo com uma dorzinha cervical ali, e quando eu lavo louça a dor dá uma piorada. Aí eu chego para minha esposa e falo assim, putz, quando eu lavo louça começa a piorar aqui, começa a ter uma dor cervical chata. Aí ela fala assim para mim, pode deixar, descansa, relaxa que eu pego e eu lavo para você. A consequência foi boa desse meu comportamento de dor. Qual foi meu comportamento de dor? Foi gemer, meio reclamar, falando numa voz assim, falar, ó, tá doendo e tal. E ela foi lá e resolveu o meu problema. O meu corpo aprende isso. Não é nem que eu começo a manipular a minha esposa para não lavar mais louça. O meu corpo aprende que toda vez que eu faço, tô com dor e tal, minha esposa vai lá e faz as coisas para mim. Então esse é um aprendizado que começa a não ser adaptativo, porque eu vou emitir mais comportamento de dor. E aí tem outra coisa importante que eu coloquei ali embaixo, é que a gente vai criando certas regras, do tipo, toda vez que eu tô com dor eu faço isso. Ou para ficar melhor eu preciso fazer tal coisa. E a gente vai obedecendo essas regras e não vai entrando em contato com as reais consequências, o que realmente está acontecendo. A gente está só na regra que a gente criou para como a gente tem que fazer. Então, por exemplo, quando você tem dor, você tem que ir no médico, tem que fazer exame de ressonância e tem que ver se você vai operar. Tá, colocou essa regra, porque meu pai teve dor na coluna, operou e ficou bom. Então, fiquei com essa regra na cabeça. E aí eu vou, a todo momento, buscar um médico que vai pedir ressonância, que vai falar o que está errado na minha coluna e vai operar e eu vou ficar bom. Eu tenho essa regra na minha cabeça. Se eu vou num médico, o médico não pede ressonância, eu nem volto nele, né? Ou eu vou no fisioterapeuta e ele fala, não, ó, com exercício, atividade física você vai melhorar. Eu falo, pô, esse fisioterapeuta não entende nada de dor, porque a regra estava ali, né? Então o problema da regra é que a gente aprende algo e aí a gente fica cego para as consequências, a gente só fica dentro da regra. E isso influencia muito o nosso comportamento. A gente tem que pensar também que muitas vezes os aspectos psicológicos influenciam muito no tratamento. Eu adoro essa ideia, essa teoria, né? Essa proposta de dois autores, o Prochaska e de Clemente, dos estágios de preparação para a mudança, porque às vezes você identifica que seu paciente ficaria bem melhor se ele fizesse atividade física frequente, mas dependendo do estágio que ele está, ele não vai nem admitir a possibilidade de fazer algo diferente. É ao lado de cima, o estágio da pré-contemplação. Então você vai falar, atividade física vai te fazer bem, você está sedentário há 10 anos, se você começar atividade física você vai melhorar. Na pré-contemplação, o paciente pode até concordar com você, mas por dentro ele está assim, não tem a menor possibilidade de eu fazer atividade física. Eu pioro, eu sinto muita dor, piora meu quadro, eu odeio atividade física, não vou fazer. Então ele fala, tá bom, obrigado e tal, e não volta com você. Mas se ele está no estágio de contemplação, que é o logo depois ali, né?
O estágio de contemplação, o paciente já admite que pode ser mesmo, né? Que se eu fizer atividade física, pode ser que eu melhore, mas eu odeio atividade física, eu não gosto, eu não sei como fazer. Então já tem uma ambivalência aí. E aí a forma com que o profissional de saúde vai lidar com essas duas situações vai ter que ser diferente, porque eles estão em estágios diferentes. Ele pode estar no estágio de preparação, que é algo mais objetivo. Tá, eu quero fazer atividade física, mas minha agenda é muito cheia, eu trabalho demais, eu tenho que cuidar das crianças e tal. E aí já é outro desafio, né? Aí ele pode entrar no estágio que a gente chama de ação, que realmente ele está mudando. E aí o grande desafio é manter, que é a bolinha seguinte. E é muito comum um paciente com dor ter recaída. Ter recaída significa perder ou deixar de fazer as coisas que estavam ajudando. E aí a dor começa a vir de novo, vai ficando cada vez mais difícil de retomar aquela vida mais saudável que o paciente estava. Então, para cada fase, a gente vai ter desafios diferentes como profissional de saúde. Uma discussão importante para vocês aqui. Como é que a gente identifica que uma intervenção foi bem sucedida, né? Quais são os critérios? De repente, para os ortopedistas, por exemplo, ele vai analisar a imagem, né? Esse é um critério bem objetivo. A imagem era de um jeito, ficou desse outro jeito. Ótimo. Bem sucedido. Mudou a imagem. Para o fisioterapeuta, de repente vai analisar a postura, o alinhamento da coluna. Então, se a coluna estava assim, aí eu fiz uma manipulação, agora ela está assim. Beleza, esse é um critério relativamente objetivo. Aliás, não é relativamente objetivo, é objetivo. Amplitude de movimento, um critério objetivo também. A pessoa estava conseguindo fazer esse movimento aqui, de repente o braço foi lá em cima. É um critério objetivo. Agora vem os subjetivos. Olha só o caminhão de critério subjetivo que tem para a gente analisar se uma intervenção foi bem sucedida. EVA, escala visual analógica de dor, é aquela de 0 a 10. 0 é sem dor, 10 é a pior dor que você já sentiu, dá uma nota para sua dor. Isso não é um critério objetivo, apesar de ser de 0 a 10, apesar de ser um número, isso é um critério muito subjetivo, depende, isso é uma comunicação. A nota que o paciente vai te dar é a maneira com que ele escolhe falar para você sobre a dor que ele está sentindo. Isso varia muito, é muito subjetivo. Satisfação em relação ao tratamento, isso é muito subjetivo. Função, essa é mais polêmica, hein? Função é subjetivo. Porque função envolve o paciente perceber o corpo dele, perceber o quanto que ele está conseguindo e se colocar no desafio de ir um pouco além do que ele achava que ele estava, e aí ele percebeu o limite do corpo. Perceber limites é algo muito subjetivo. Diminuição da opioide. Parece um critério objetivo, né? Tomava 3 doses por dia de opioide, passou a tomar uma. Parece objetivo, mas o que fez ele tomar uma? De repente a vida dele está melhor e ele está precisando menos desse recurso, porque o opioide não ajuda só na dor, né? Ele dá uma aliviada geral na pessoa, né? Retorno ao trabalho é um critério muito subjetivo. Quanto o paciente se sente preparado para voltar ao trabalho? SF36 mede qualidade de vida, né? A maioria das perguntas ali, aliás, 100% das perguntas são subjetivas, né? Autorrelato é sempre subjetivo. E aí o problema disso tudo, por que eu escolhi falar sobre isso com vocês, é porque às vezes a gente tem um sucesso objetivo no tratamento e tem um fracasso subjetivo. Então o fisioterapeuta pode falar, olha, sua coluna está muito mais alinhada agora. Ela estava assim e agora ela está assim. Foi um sucesso a minha intervenção. A manipulação foi ótima. O paciente fala assim, obrigado, doutor. Foi ótima mesmo. E aí ele pensa assim, putz, mas a dor está insuportável. Como é que eu vou retomar minha vida assim? Subjetivamente, aquele tratamento não foi bem sucedido, né? E aí tem alguns critérios para a gente identificar, então, aspectos psicossociais que influenciam no sucesso do tratamento dos pacientes, né? Os yellow flags são as bandeiras amarelas, é um critério, é um termo, né, que 3 psicólogos lá na Nova Zelândia eles foram chamados para irem lá para identificar por que tinham tantos pacientes com dor lombar, com tanta incapacidade, afastamento do trabalho, e eles chegaram a esse conceito das yellow flags, que são, olha só, fatores psicossociais que aumentam o risco de se desenvolver
ou perpetuar a incapacidade a longo prazo ou desemprego associado à dor lombar. Então, fatores psicossociais que fazem isso. Vamos ver os grupos de fatores psicossociais que eles identificaram. É um universo de coisas aqui, hein? Ó, atitudes e crenças, o que o paciente pensa, a maneira com que o paciente identifica que a maneira dele agir em relação a essas coisas. Isso influencia muito na dor, no tratamento, em como ele vai se relacionar com a dor. O comportamento do paciente, eu falei de comportamento de dor, o que o paciente faz, isso influencia muito. Sistema de compensação financeira, por exemplo, por afastamento de trabalho, ou se o paciente está num litígio imagina que ele está num litígio contra o médico que fez a cirurgia que ele identificou, interpretou como a cirurgia que causou a piora da dor dele. Então, é muito mais difícil dele melhorar, né? Se ele está num litígio contra o médico que piorou a dor, né? Aqui são questões nossas, né? Iatrogenia, que é quando o nosso tratamento provoca mais dor ou provoca mais incapacidade. Por exemplo, se a gente fala que sua coluna é frágil, você tem que tomar cuidado na hora de abaixar, você tem um aspecto físico muito frágil, você tem que sempre se precaver. E a gente, às vezes, né, sua coluna é uma coluna de uma pessoa de 80 anos, a gente, às vezes, vai passar certas mensagens para o paciente que vai fazer ele ficar mais ansioso, mais protetivo, mais tenso, isso gerar mais dor. Ou, às vezes, tem muita incompreensão em relação ao diagnóstico. Por exemplo, ele vai em 5 médicos diferentes, cada um deu um diagnóstico diferente, né? Ou passou com o médico e o médico falou, você não pode flexionar sua coluna. Aí passou com o fisioterapeuta falou, você deve flexionar sua coluna, porque é um movimento natural da sua coluna. Aí o paciente ficou totalmente em dúvida de que ele tem que fazer. Aí passou com o psicólogo fala, o que você pensa sobre isso? Ou seja, o paciente fica sem saber o que ele deve fazer. São coisas que a gente faz com o paciente quando falta comunicação entre os profissionais que o atendem e que geram iatrogenia, geram problemas, né? As emoções, eu falei aqui de como as emoções influenciam a dor que o paciente sente, as emoções influenciam como ele vai se relacionar com a dor. E a família, né? A família muitas vezes ajuda quando é uma família que está ali, que é presente, parceira, mas também pode atrapalhar, ou quando é uma família que vai punir o paciente quando ele está com dor, do tipo, por que você está com dor de novo? Você só reclama, isso deve ser coisa da sua cabeça, isso vai piorar muito o quadro do paciente, mas também uma família que seja super protetora e faça tudo para o paciente também não vai ajudar. Qual que é o impacto desses aspectos psicológicos, né? Isso aqui é um estudo de 2004 que eles identificaram que o desenvolvimento de dor lombar, de incapacidade pela dor lombar, foi fortemente predito por variáveis psicológicas. Então, a partir de certas variáveis psicológicas, você conseguiu predizer se o paciente ia ter incapacidade no longo prazo, depois de um tempo. Um fator importante aqui. Variáveis estruturais em exames de ressonância e discografia tiveram fraca associação com o episódio de dor e nenhuma associação com incapacidade. Então você conseguiu predizer muito melhor a incapacidade futura da dor lombar identificando variáveis psicológicas. Isso não é pouca coisa. Isso aqui é um estudo que avalia fatores de risco para tratamentos médicos em geral, né? E esses autores identificaram que existem certos red flags psicológicos que são graves e que influenciam demais. Suicidalidade, homicidalidade, ou seja, ideação suicida, por exemplo, comportamento suicida ou parasuicida, né? E homicidalidade, né? Matar o outro, né? Não são qualquer coisa, isso é um red flag psicológico, né? Quadro psicótico, né? Paciente psicótico, esquizofrênico, por exemplo, ou intoxicação aguda. Isso é grave. Isso são fatores que, se você
fisioterapeuta, médico, enfermeiro, dentista, o que for, tiver um paciente com essas coisas na sua frente, encaminhe o mais rápido possível para um profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra. Não tem nem o que pensar, tá? Esses são mandatórios de você encaminhar. Eu vou passar acho que uns 2 minutinhos ou 3, mas já é uma tarefa tão árdua falar em 40. Bom, yellow flags, o mais comum. Os mais comuns: depressão, ansiedade, insatisfação, somatização. Quanto mais vocês verem esses aspectos, pior o prognóstico, né? E aí, só para terminar então a aula, esses fatores, você viu, eu falei sobre muita coisa. E tudo isso é muito misterioso, desconhecido, até para mim que trabalho com isso. Imagina para quem não estuda isso o dia inteiro, né? São fatores meio difíceis da gente abordar e às vezes a gente olha para tudo isso e fala, pô, como é que eu vou começar, né? O problema é que eles interferem demais no prognóstico e olha só essa taxa de transtornos psicológicos não diagnosticados em uma população que ia ser submetida à neuroestimulação medular da coluna. É uma intervenção ultra complexa, né? Você vai colocar um eletrodo na medula da pessoa, né? E aí é bom que você saiba mais ou menos a condição psicológica, psicossocial do seu paciente. Aqui eles identificaram que, olha só, o nível de pacientes com comorbidade era mais de 50% daqueles pacientes tinham depressão, tá? Então eles iam ser submetidos à neuroestimulação medular. Aqui, o gráfico da direita, aqui é a chance dessas comorbidades não serem diagnosticadas, é quase 50%. Então a chance desses pacientes com depressão nem serem identificados como pacientes com depressão antes de fazer a neuroestimulação medular, quase metade. Quase metade dos pacientes com depressão, quando vão fazer uma intervenção muito complexa, nem são diagnosticados, ou seja, nem se leva em conta. Esse é o último slide da aula. Passei um pouquinho, né? É o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é quando a gente não conhece sobre alguma coisa, às vezes a gente acaba achando que a gente conhece super sobre aquela coisa. Porque como é que você sabe sobre o que você não sabe? Se você não sabe sobre isso, pode ser que você ache que você sabe tudo. Com psicologia, isso acontece muito. Então, como psicologia é um assunto que a gente conversa em mesa de bar, todo mundo acha que sabe. Então, esse gráfico indica que, às vezes, quando a gente não sabe nada, a confiança, que é esse eixo vertical, é altíssima. A gente acha que a gente sabe muito. Quando a gente começa a entender sobre o aspecto, a gente vê, opa, não sei nada, sua confiança diminui muito. Então, eu espero que para algumas pessoas aqui que acham que sabem muito sobre psicologia, eu possa ter baixado um pouco o nível de confiança, e isso é bom. Eu gosto, às vezes, de causar uma certa confusão, porque a partir da confusão a gente abre o olho, começa a identificar melhor, aprende sobre isso, e aí aumenta o nosso nível de conhecimento sobre algo. Esse é o principal objetivo dessa aula. Eu quero agradecer a participação, pedir desculpa por ter passado um pouquinho do horário, eu nem sei se isso é permitido, depois qualquer coisa eles me cortam, eu faço de novo a aula. Esse é meu e-mail, me visitem lá no Instagram, @zesqueira, tem postagem todo dia sobre esses assuntos e a gente se vê por aí, tá bom? Entrem em contato. Um abraço para vocês.